Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós vamos cobrir a lição de número 8, que vamos falar de missionários fazedores de tendas. Esse termo fazedor de tenda lembra que Paulo, quando era missionário, ele se tornou um fazedor de tendas em algumas ocasiões para suprir para o seu ministério. Então, da mesma forma, nós, como missionários ou que trabalhamos no Evangelho, quando a igreja tem condições de manter e sustentar um missionário, uma bênção. Mas quando não se tem, não há vergonha nenhuma em um missionário ser um fazedor de tenda, ou o termo que nós usamos aqui nos Estados Unidos, bivocacional, ou seja, ele tem duas vocações, tanto a sua chamada ministerial, como também prover para sua casa e família. Então vamos ao texto áureo da nossa lição. Paulo descreve aqui o seu trabalho em Atos, capítulo 20, verso 34, dizendo aos bispos da igreja, aos líderes, ele diz assim: vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Portanto, o apóstolo Paulo declara que as suas mãos trabalharam para o servir na obra de Deus, para que o sustento lhe fosse provido, veio através do seu trabalho e da sua dedicação ao Evangelho de Cristo. Vamos então à verdade prática desse texto. Nessa verdade prática, nós vemos que é possível servir a Deus e também aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. E é uma bênção em certos países que às vezes têm dificuldades com missionários, principalmente na janela 1040, que eles são recebidos como profissionais liberais, profissionais autônomos, que possam trabalhar em sua profissão e ao mesmo tempo, de alguma forma, anunciar o Evangelho nesses países. Vamos então ao texto e à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1 a 5, quando Paulo chegou em Corinto. Também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Leiamos então Atos 18, 1 até o verso 5. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Está aqui a ideia de fazer tenda. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Note que Paulo então discutia com os judeus aos sábados nas sinagogas, mas durante a semana trabalhava fazendo tendas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, lemos assim: E procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Então, o apóstolo aqui claramente fala que é bom o missionário, o obreiro, cuidar das coisas e trabalhar com as próprias mãos, como ele diz, como já tenho mandado, para que possas andar honestamente e não tenhais nenhuma necessidade de coisa alguma. Vamos então à
introdução da nossa lição. Na introdução, vamos entender que a palavra-chave aqui é profissão. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Esta é a pergunta. Muito bem, só existe apenas um modelo chamado missionário? Será que todo missionário tem que se dedicar em tempo integral? Chamada missionária e vida profissional são irreconciliáveis? Olha aquela pergunta importante. A lição dessa semana vai trazer uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, grande missionário, como alguém que ao mesmo tempo exerceu uma profissão e anunciou o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, nós vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, o que essa expressão quer dizer, e até o ponto a vida profissional e o chamado missionário se devem se encontrar para a glória de Deus. Palavra-chave novamente aqui é profissão. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, de acordo com o texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, Atos 18, verso 1 a 5, mostra-nos que o exemplo do apóstolo Paulo vai trazer um termo missiológico, de fazedor de tendas. A expressão é traduzida mais precisamente por trabalho em couro, pois as tendas eram feitas com peles ou couro de cabra. No Novo Testamento, há também um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo. E o casal é Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Às vezes ela vem primeiro, depois Áquila, outras vezes, como no texto de Atos, Áquila vem primeiro. Devido também a um edito do imperador romano Cláudio, possivelmente entre o ano 49 até o ano 54, que foi quando Cláudio reinou, diz que Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros, principalmente na cidade de Corinto. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não é por acaso que o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu também a arte de fazer tendas, que era provavelmente uma profissão da qual aprendera ainda na sua juventude. Embora o apóstolo Paulo tivesse o direito de ser sustentado pelas igrejas que ele plantara, o apóstolo Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia, conforme lemos em Atos, capítulo 20, verso 34. E um dos seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Pearman, diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que lhe procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo, primeiro, era merecer a confiança do povo e comprovar que os seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Outro sim também, Priscila e Áquila, constituem um casal interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazer valiosamente por determinado período em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam aproximar-se das pessoas de diferentes segmentos
e serem seus próprios mantenedores. Ainda o terceiro ponto desse primeira parte da nossa lição fala da ética, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como sim uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. E até ele mesmo recomenda nas escrituras desde os tempos do Antigo Testamento, 1 Coríntios 9:12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra de Deus, 2 Coríntios 12:13 e também Gálatas 6:6, privando-os do fruto que deveria abundar à conta para quem dá voluntariamente, conforme Filipenses 4:17 e 2 Coríntios 11, versos 7 ao 12. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas nem dinheiro enviado pelas igrejas cristãs e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas, por exemplo, pelos crentes de Filipos, Filipenses 4, 10 a 12. Resumindo esse tópico 1, o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a profissional. Ele conseguiu trabalhar, manter-se e, ao mesmo tempo, pregar o Evangelho de Cristo. Desse vocação de Paulo, surge então o ponto 2 da nossa lição, que nós vamos falar missionários fazedores de tendas. O termo fazedor de tendas, ou fazer tendas, não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto missionário, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus que são chamados e comissionados pela sua igreja para usarem seus dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São eles profissionais de negócios em missão, que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, isso é, trabalhos, profissionais, estudos e etc., e o missionário dedicar-se integralmente à obra missionária. Hoje, porém, esse entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Número 2. Falemos agora da força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global, que começou com a ação de Deus pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico também em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles e a fim de contextualizar o Evangelho. Assim, a maioria dos grupos e povos não alcançados, ou ainda podemos falar menos alcançados, vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já para profissionais e empreendedores cristãos, eles são muitas vezes aceitos nesses mesmos países que não aceitariam um missionário.
Cristãos, portanto, com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões, vão ter acesso a lugares onde tradicionais missionários, plantadores de igrejas e evangelistas muitas vezes não têm. Por exemplo, vamos falar de um médico cristão. Médico é preciso em todo lugar. Portanto, um médico que é cristão, ele pode entrar em qualquer país como um médico, exercer a sua profissão médica, ajudar as pessoas as curando e, ao mesmo tempo, sendo um cristão profissional, claro, nessa área da medicina, ele pode sim pregar o evangelho aos seus pacientes, orar por eles, falar de Jesus, e ele continua exercendo a sua profissão de medicina. Esse é um dos exemplos que nós podemos dar sobre um cristão que tem a profissão de médico. Outro exemplo que poderíamos dar é, por exemplo, um treinador de futebol que é cristão. Os treinadores de futebol são muito bem aceitos em países muçulmanos. E esse treinador de futebol pode treinar, sim, o seu time, porque para isso ele foi contratado como um profissional na área de esportes e, ao mesmo tempo, também anunciar e pregar o evangelho. Vamos falar do preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tendas, que são os profissionais, devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da casa do mestre. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 17. Carta de Paulo a 2 Timóteo 3,17, nós lemos o seguinte. Pegamos aqui e leiamos 2 Timóteo 3,17. Diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, perfeitamente instruído mostra que nós temos sim que nos preparar. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários, ou que nós chamamos de fazedores de tendas, que são chamados para a obra missionária. São esses homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida, para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Vamos então à sinopse do tópico 2. Fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere a profissionais que fazem missões e trabalham na área profissional de suas vocações. Vamos então ao terceiro ponto da nossa lição, que fala de vocação, profissão e missões. Número 1. Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e, quem sabe, até mesmo em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus também quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Imagine que todos nós viemos com uma missão. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades para fazer sentido, inclusive, na nossa própria realização profissional e pessoal. Falemos agora de exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática
a esse chamado de Deus, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviços ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo que nos dá condições para realizar tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua própria honra e glória. Não é por acaso que o apóstolo Paulo foi também um grande homem de fé. Paulo foi obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão, igualmente anunciada aos outros, com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviava. Vamos ao terceiro ponto. Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo, com quem somos e com o que temos, sendo o objetivo principal de nossas vidas glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Romanos 16, verso 25 a 27. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser, sim, uma porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há sim lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que são mantidos pela igreja, como aqueles que vivem integralmente para plantar igrejas, começar novos campos de trabalho. Alguém que é profissional, começando um novo igreja, novo campo, que ainda não tem condição de sustentá-lo, como profissional ele consegue se manter. E os profissionais conjugam suas habilidades dessa forma com a obra missionária. 1 Coríntios 9, 23. Falando da sinopse tópico 3, Deus chama sim profissionais para fazerem de suas profissões também um campo missionário. Vamos agora à conclusão dessa lição. Deus continua e está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aqueles povos não alcançados e aqueles países que não têm abertura para um missionário tradicional. Entretanto, é preciso aqui um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a obra ou para a tarefa missionária. Portanto, é necessário examinar os motivos e avaliar também a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta daqueles que são vocacionados, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhada de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o seu conhecimento de Deus e também das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos então aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e como discipulá-los. Tudo isso é importante na realização da obra missionária, é pregar e ensinar. Vamos então, com essa conclusão, agora
fazer uma revisão desse conteúdo, dessa lição, através das perguntas que temos aqui. Pergunta número 1. Como podemos traduzir com mais precisão a expressão fazedor de tendas? Vamos à resposta. A expressão pode ser traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, aqueles que trabalhavam em couro, pois as tendas nessa época eram feitas com pelos ou com couro de cabra. Com que expressão fazedores de tenda tem a ver no contexto de missões? Muito bem, a resposta é: a expressão fazedores de tenda tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem seus dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São esses profissionais e negócios em missão que operam em região de grande antagonismo à mensagem cristã. Vamos à terceira pergunta. A maior força cristã missionária do mundo é formada por quem? Resposta. Por incrível que pareça, a maior força missionária do mundo é formada por profissionais, por empreendedores, por estudantes que se movem entre outras culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vamos à quarta pergunta. Segunda lição, quando encontramos o nosso propósito de vida? E a resposta? Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que vamos encontrar o nosso verdadeiro propósito de vida. Em outras palavras, nós só somos felizes completamente quando estamos vivendo o propósito pelo qual Deus nos criou. Quinto, o que é a nossa profissão pode ser? Bom, a resposta é: a nossa profissão pode ser uma grande porta aberta por a causa do Evangelho. Pode ser também por meio do negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Podemos levar a mensagem do Evangelho. Muito bem, semana que vem nós vamos continuar estudando a lição de número 9 e a lição 9 que nós estudaremos semana que vem, tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. Outra lição importante, não é? A Igreja e o Sustento Missionário. Então não perca semana que vem a Igreja e o Sustento Missionário. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Se você assistiu essa aula e ainda não assinou o nosso canal, queremos lhe pedir, assine o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Se você gostou desse vídeo, coloque aí o sinal de joinha, não é? Isso nos ajuda e ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar mais, para que mais pessoas assistam esse canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar mais de 222 páginas com 5.600 vídeos para o seu enriquecimento bíblico e conhecimento das Sagradas Escrituras. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva.